Oi pessoal, vamos dar continuidade na página 63, capítulo 5. Como nós começamos a falar das mudanças dos estados, das transformações dos materiais, agora nós vamos falar quais são os tipos desses materiais aí, tá? Nós vamos ver que existem dois tipos de materiais, que são os materiais naturais, tipo de material natural, e material sintético. Os materiais naturais vão ser aqueles que são produzidos, retirados diretamente da natureza, tá bom? Os materiais sintéticos são aqueles que são produzidos pelo homem, tá? Que tem o que a gente chama de ação antrópica, ou seja, que o homem altera ali, que o homem faz, tá? Materiais sintéticos. O que são os materiais sintéticos? A gente vai focar nos materiais sintéticos porque nós falamos de reações químicas no capítulo anterior. Quando eu falo de reação química, a alteração sempre vai ter associação com os materiais sintéticos. Hoje a gente vai focar aqui nos materiais sintéticos. Quando eu falo de material sintético, eu tenho que lembrar lá da Revolução Industrial, quando começou aquele movimento do surgimento das máquinas, tudo isso aí. Lá em meados do século XIX. Tem que dar uma associação com história aí. Para falar disso, dos materiais sintéticos, eu começo a falar da indústria química. O que veio a ser a indústria química? Ela trouxe como objetivo dois pontos principais. Ela buscava descobrir novos materiais no laboratório e também como produzir em grande quantidade. Porque naquela época lá, da Revolução Industrial, existia o que a gente chamava de grande demanda. O que é demanda? A população precisava de determinadas coisas, mas em uma quantidade maior, tá? Aí eles buscaram com a indústria química satisfazer essa população, descobrindo novos materiais no laboratório e produzindo em grande quantidade, grande escala, que a gente fala aí, tá bom? Aí nós tivemos a primeira produção. O que foi na primeira produção da indústria química? Eles descobriram um produto chamado soda e o ácido sulfúrico, que é um elemento químico, um produto químico aí, tá bom? O que eles fabricavam a partir desses materiais aí? Tecidos, sabão, vidro, ferro e até mesmo aço. Aí, posteriormente, com o avanço aí da tecnologia e tudo isso, surgiram novos produtos da indústria química. Um exemplo que a gente pode citar: corantes, fertilizantes, a borracha sintética, que a gente chama, né? Entre outros, tá bom? Aí veio também um outro tipo de indústria que a gente chamou de indústria farmacêutica, que até hoje no mundo atual ela é muito, muito importante para a gente. A gente vai entender por quê. A gente vai falar de novo do que está associado à Revolução Industrial. Até meados do século XIX ali, existia o quê? O uso do medicamento natural, que era aquele medicamento que era feito a partir do extrato de planta. Tá? Extrato de plantas. Eles retiravam aquelas plantas, faziam uso muito de plantas medicinais para curar algumas doenças ali. Um exemplo que o livro dá para a gente lá na página 63 é um da Grécia, de 2000 anos atrás. O que os gregos faziam? Eles utilizavam muito a folha do salgueiro, mas eles não sabiam qual era a constituição da folha do salgueiro, qual substância que tinha ali na folha do salgueiro que fazia a cura daquelas enfermidades, daquelas doenças, né? Aí, com o avanço ali da indústria farmacêutica, em 1829 eles chegaram à conclusão que tinha uma substância específica naquela folha que fazia a cura de determinadas doenças daquela época, que era o que foi chamado de salicilina, essa substância. Mas eles também utilizavam outros materiais: água, argila, ervas, sais e alguns tipos de pedra. Alguns povos, através da cultura, também da religião, tudo isso, ainda fazem uso de alguns materiais naturais, vamos dizer assim, para poder fazer, para poder curar algumas doenças, ter o poder de cura de algumas enfermidades, né?
Mas com o desenvolvimento tecnológico, surgimento de microscópios potentes, da tecnologia mais avançada, computadores muito específicos, eles conseguiram fazer a indústria farmacêutica alavancar, ter um grande salto para poder trazer pontos positivos aí, descoberta de novos medicamentos, vacinas e assim por diante, né? Até agora a gente viu muitos pontos positivos, como na indústria farmacêutica. Teve o avanço da tecnologia, trouxe a descoberta de muitos medicamentos para a gente. Também na indústria química, que trouxe a produção em grande quantidade, criação de materiais em laboratório. Mas será que tem também pontos negativos na criação dessas indústrias aí? Será que trouxeram problemas para nós? Trouxeram, acreditem, trouxeram problemas para nós. Por quê? Para ter essa produção em grande escala, para tudo que tenha avanço, vamos dizer assim, há sempre um impacto ambiental. Por quê? Pode ter deslocamento de área para poder desmatar, para construir algumas indústrias, alguns impactos ambientais muito fortes aí. Deu para entender? Esse é o foco que a gente tem que ter no capítulo 5 aí, tá bom? Dos tipos de materiais. A gente tem que lembrar que existem dois tipos de materiais, materiais naturais e materiais sintéticos, e que dois tipos de indústria dos materiais sintéticos foram muito importantes, a indústria química e a indústria farmacêutica. Tem outras também que tiveram importância muito grande, a gente vai falar mais adiante. Por enquanto, nós vamos falar dessas duas. Tem uma atividade que eu vou mandar para vocês, mas vocês podem já começar a fazer, que são o quê? Da página 64, página 65 e página 67. Vou deixar aqui apontando na página 64 e vou explicar para vocês aqui. Na página 64, nós estamos falando de Revolução Industrial no Brasil. Lá vai estar falando dos tipos de indústrias que tiveram no Brasil que ainda estão presentes. Vai estar pedindo para você selecionar fotos. Vocês não precisam selecionar essas fotos. Apenas comente o que o exercício está pedindo, ok? Temos também na página 65 falando sobre a penicilina, tá? São dois exercícios. Nesses exercícios aí, vocês podem fazer eles normalmente. Somente no exercício 2, eu preciso só que vocês escrevam sobre, porque está falando para se reunir em grupo e anotar informações. Façam com os pais, com os responsáveis de vocês e reúnam essas informações no caderno, tá bom? Evitem ter aglomeração, que é o que a gente tem que evitar hoje em dia, né? Página 67, medicamentos genéricos. É a respeito da medicação genérica aí. É para vocês terem uma ideia do que é. Vocês vão dar uma lida no texto e responder os exercícios que estão indicados ali, tá bem? No mais é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo.